Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, você recebe. Se você não crê, nada e ninguém pode fazer nada por você, a não ser você mesmo quando você crê. E é justamente isso que nós aprendemos com Abraão. Abraão nos ensina a fé inteligente, a fé racional, a fé que nada tem a ver com a emoção, com os sentimentos. Porque quando Deus o mandou sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que ele não mostrou naquele momento, Abraão tinha duas opções. Ou ele obedeceria à voz de Deus, ou ele não obedeceria. Ou ele obedecia ou ele não obedecia. Nós vamos ver que a fé e a obediência andam juntas, são casadas. A fé e a obediência. Quando há separação da fé com a obediência, então a fé fica vagando nas emoções, nos sentimentos, nas sensações que o mundo se lhe dá. Então, por isso você vê muitas pessoas religiosas, fracas, débeis, fanáticas e fracassadas, porque a fé que elas têm não é uma fé inteligente. Tanto é que a vida delas fala pela fé que elas têm. A minha vida fala pela fé que eu tenho. Mas não tenho essa fé porque eu fiz alguma coisa para merecer. Não. Quem me deu essa fé é Deus. Como falamos ontem, é Deus quem opera em nós. Tanto querer como o realizar. Tanto o querer obedecer ou o querer, o realizar a obediência. Veja só, se você lê o capítulo 11 de Hebreus com cuidado, você vai ver exemplos da fé. O que significa fé? Que eu estou falando aqui que a fé caminha com a obediência a Deus. A fé caminha com a obediência. Ele fala, você obedece, isso se chama fé. Então vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus foi um livro que é suposto ter sido escrito por Paulo, mas quem lhe deu a direção foi o Espírito Santo. Então diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer dizer, certeza, firmeza, alicerce de uma casa, de um edifício, de uma construção. A fé é a certeza, firme fundamento das coisas que se esperam. Quando a pessoa tem fé, ela espera, aguarda de forma confiante. É a prova das coisas que não se veem. A prova das coisas que não se veem. Quer dizer, você tem a certeza, tem a convicção, você não vê, mas está dentro de você. Por exemplo, eu tenho provas de que Deus é comigo. Por quê?
Porque eu não vejo, eu não sei. Eu vejo e sei o que está escrito na palavra de Deus, mas eu não vi o que vem depois da morte. Eu vejo no testemunho do rico e Lázaro, para onde foi o rico e onde foi o Lázaro. Eu não sei o que vinha após a morte. Eu sei que os meus dias estão se findando aqui na terra. Mas para mim, não faz diferença ficar mais um pouco ou menos um pouco. Pode ser até agora, porque eu sei para onde eu vou. Isso é uma certeza, uma convicção. E isso é tão forte que me dá gozo na alma de saber para onde eu vou e quero ir mais, aspiro ir para junto do meu Pai, daquele que eu creio e eu não vejo. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, não se veem. A prova das coisas que não se veem. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho, são testemunhas vivas de Deus, em outras palavras. No versículo 3 diz, pela fé compreendemos que os mundos, pela palavra de Deus, só a palavra de Deus, foram criados. Veja o tamanho de Deus, hein? A grandeza dele. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Ele disse, haja luz e houve luz. Então, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não precisa manusear. Ele só basta falar, haja luz, e a luz se fez. Esse é o Deus que eu creio, que nós temos crido. Aí diz, pela fé, veja aqui, a fé é acompanhada do quê? Da obediência. Pela fé, começa com Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. Pela fé, Abel ofereceu, fez algo que agradou a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual, quer dizer, pelo sacrifício, o sacrifício que ele fez alcançou testemunho de que era justo. Ele foi justo quando fez aquela oferta. Já o seu irmão fez uma oferta imprestável. Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a de Abel. Então, por causa da sua fé, Abel agradou a Deus. E diz mais, ele deu testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer, até hoje se fala de Abel, mesmo tendo morrido há milhares de anos atrás. Então, veja que a fé de Abel é uma fé sólida, foi uma fé sólida, porque até hoje ele fala. O testemunho dele, a atitude dele, ficou registrada para que todas as pessoas, nações, os povos de todas as épocas pudessem saber da grandeza de Deus. O que Abel fez para agradar a Deus? Ele fez a oferta que agradava a Deus. Porque na oferta que nós apresentamos a Deus, nós agradamos ou não agradamos a Deus. Porque a oferta fala o que está dentro de nós. A oferta que oferecemos a Deus,
que damos a Deus, ela é expressa, ela é externada de forma materializada, ela é materializada de forma física. Então, todos podem ver aquilo que nós fazemos para Deus. E a maior oferta que agradou a Deus, no caso de Abel, essa maior oferta, ele era um homem justo. Está aqui escrito. Quer dizer, o caráter dele. Olha só, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual, quer dizer, o tipo de oferta que ele fez, alcançou diante de Deus de que ele, Abel, era justo, quer dizer, um homem correto, um homem íntegro. Então, a oferta desse justo agradou a Deus. Por isso, Abel deu o melhor das suas ovelhas. O sacrifício dele foi o melhor que ele ofereceu para Deus. Por quê? Porque dentro dele havia o melhor. Então, a oferta física, material, ela externa o que está dentro da pessoa, para Deus, não é para o homem. A oferta não é para o homem, a oferta é para Deus. Deus é que está recebendo. A oferta que nós damos, que nós oferecemos, mostra o que há dentro de nós para Deus, não para o homem, mas para Deus. E se alguém quer agradar a Deus, procura dar a oferta que lhe agrada, e não a oferta que agrada ao homem. Se a oferta agrada ao homem, então é claro que a pessoa não está procurando agradar a Deus, e aí ela erra. E foi a oferta de Caim. A oferta de Caim agradou a si próprio, não a Deus. Aí está a grande diferença. Aí, continuando falar sobre a fé, está aqui escrito no texto: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Quer dizer, Enoque não viu a morte. Ele não experimentou a morte. E diz o texto que ele não foi achado, porque Deus o trasladara. Quer dizer, Deus o tomou. Pronto, acabou. Desapareceu. Visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho, a vida dele, o caráter dele, a vida dele, aqui na terra, agradou a Deus. Está aqui escrito. Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quer dizer, ele deu a sua vida, ele ofereceu a sua vida justa a Deus. No meio do mundo corrupto, ele foi justo. No meio da mentira, ele foi a verdade. No meio da sujeira, ele foi puro, foi limpo, íntegro, verdadeiro, transparente, sincero. Então, essa atitude dele, esse caráter dele, agradou a Deus. É a oferta que ele deu a Deus. Da mesma forma como Abel. Da mesma forma como os demais. A oferta que se apresenta a Deus tem que vir com justiça. Por exemplo, Jesus falou lá, no capítulo de Mateus 5, e versículo 23, ele diz assim: quando trouxeres a tua oferta ao altar, quer dizer, a oferta é para oferecer a quem? A Deus. No altar, é o altar de Deus. Quando trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de colocar a oferta no altar,
vai se reconciliar com o teu irmão. Porque se você oferecer a oferta no altar com o coração magoado ou o coração contaminado ou em pecado, a oferta não é válida. Deus não aceita aquela oferta, fica sendo como uma oferta de Caim, não aceita. A oferta no altar tem que ser pura. Quer dizer, você tem que apresentar a oferta que agrada a Deus, a oferta limpa. Se for uma oferta impura, a oferta, o valor da oferta não está na quantidade, não, mas na qualidade. E isso se chama fé. Veja que a oferta da viúva pobre, se fala muito, né? A viúva pobre deu apenas 2 moedas, era tudo que ela tinha. Era o sustento dela naquele dia, certamente. Mas era tudo que ela tinha. Quer dizer, ela ofereceu o que ela era para Deus. Já os homens ricos depositaram grandes somas, mas não agradaram a Deus. Você vê que, então, a fé envolve caráter, atitude, coragem. A fé envolve a oferta da própria vida, da própria alma. Nós fizemos a campanha de Ana anteontem. Então, muitas pessoas receberam o Espírito Santo porque finalmente elas derramaram a alma no altar diante de Deus. Quer dizer, a alma delas foi a oferta. Oh, meu Deus, a minha alma está amargurada. Ana ofereceu uma alma aflita, mas ela foi sincera. Ela passou por cima da religião, do protocolo religioso e entregou a sua alma a Deus, quer dizer, agradou a Deus. Então, no versículo 6 aqui, ainda nós estamos lendo Hebreus 11, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Tenha certeza, convicção de que ele existe. E que é galardoador, abençoador dos que o temem. Então, é necessário a oração, por exemplo, quando nós oramos, nós elevamos os pensamentos a Deus. Nós não simplesmente repetimos uma reza, uma oração da boca para fora. Não. A oferta na oração, ela tem que envolver o seu pensamento, seu sentimento, o que está dentro de você. Por isso que muitas orações não são atendidas, porque as pessoas apenas repetem, como papagaio, repetem palavras. Mas quando a oração é feita com alma, com todo o coração, com aquela certeza de que Deus está ouvindo, essa oração é ouvida. Então veja que a oração é seguida de uma atitude, de uma obediência. Aliás, a fé, ela é seguida por uma obediência, uma atitude de obediência. É uma convicção tão grande que você tem que você age, você materializa isso que você tem dentro de si, que se chama fé, essa certeza. E você toma atitude, que foi o caso de Abraão,
quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e deixa tudo para trás, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou naquele momento, mas ele sabia. Ele sabia, Abraão sabia, tinha certeza, convicção de que realmente era a vontade de Deus, que Deus que havia falado e que ele iria obedecer. Então ele manifestou essa fé e deixou um exemplo para mim, para você, para todos nós. No versículo 7 aqui de Hebreus, diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Ele levou, dizem, que ele levou 100 anos construindo a arca e foi feito herdeiro da justiça, quer dizer, ele foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé, quer dizer, a justiça, a pessoa andar de acordo com o que é certo, com o que é justo, viver uma vida reta, viver uma vida na verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, então quem vive na verdade, segue a verdade, anda na verdade, fala a verdade. Então esse vive pela fé em Jesus, mesmo não tendo visto Jesus. Não é? Isso se chama fé. Essa é a fé que Deus requer de cada um de nós. Então, no versículo 8 de Hebreus 11, que nós estamos lendo, diz assim, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Quer dizer, a fé caminha junta com a obediência. É um casamento. Não há separação. Quando há fé, há atitude. Quando há fé, há inteligência, há sabedoria. Quando há fé, há uma materialização dessa convicção que a pessoa carrega, que se chama fé. E isso é o que agrada a Deus, pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele poderia não ter obedecido, mas obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Havia de receber por herança. Também eu posso falar por mim, a minha fé, eu estou agindo, vivendo a fé há 61 anos. Vai fazer 62 anos que eu estou vivendo a fé no Senhor Jesus, porque eu creio que vou receber por herança a vida eterna, a salvação da minha alma. Abraão tinha essa convicção, está aqui escrito, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A mesma coisa, eu falei, eu não sei, eu não sei como é o lugar que eu vou. Não vi, não vejo, mas dentro de mim há uma convicção, uma certeza absoluta para onde vai a minha alma. E por causa da salvação da minha alma, então eu me mantenho na fé, de fé em fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, focando a salvação da minha alma. E isso me faz temer e tremer, porque eu não quero perder essa convicção, essa certeza que carrego dentro de mim. Para isso,
eu tenho que viver na verdade, na justiça, tal e qual os homens do passado. E isso que agrada a Deus. Então, você, amiga e amigo, agora tem uma ideia mais abrangente do que foi Abraão abrir mão da sua terra, abrir mão da sua parentela, abrir mão da casa de seus pais. Ele abriu mão de tudo. Por causa do quê? Da salvação da sua alma, para a terra espiritual que Deus lhe havia prometido, que é o nosso caso. Deus abençoe você. E amanhã estaremos falando mais sobre Abraão, para que você possa ter um referencial de fé que agrada a Deus. Não é uma fé que está envolvendo sentimento. Eu estou sentindo, porque se Abraão fosse olhar para os sentimentos do coração, ele não sairia da casa dele, da terra dele, ele não deixaria, porque ele já era rico. Quando Deus o chamou, ele deixou as terras, propriedades, deixou tudo para trás e foi para um lugar que ele não sabia onde. Mas ele tinha certeza que Deus iria guiá-lo, graças a Deus. Até amanhã, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.